E, colegas, temos um exemplo aqui um pouco mais complexo com while, certo? Então a gente cria um número como zero, enquanto esse número for menor do que 10. A gente vai aumentar em um número, então vai virar 1, depois virar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A gente vai ver se o nosso número, o resto da divisão dele por 5 for igual a zero, a gente vai fazer um break, a gente vai sair desse while, certo? Então vai sair desse while e vai escrever o número. Então basicamente se a gente estivesse fazendo esse print em vez desse break aqui, né? Certo? Então chegou nessa condição, ele vai parar o while e vai printar como está o número. O que é essa condição? Resto da divisão de 5, certo? O resto da divisão por 5 é igual a zero. Vocês lembram na divisão? Se a gente dividir 12 por 6, isso aqui é igual a 2 vezes 6 mais 0. Então, 12 dividido por 6 vai ser 2 vezes o número 6, sabe? Cabem 2 6 dentro de 12 e só isso, não cabe mais nada. Se for 13 dividido por 6, quer dizer, cabem 2 vezes o número 6 dentro de 13 e mais 1, certo? Para dar 13. Se for 14, cabem 2 vezes o número 6, que dá 12, mais 2, que dá 14. Se for 15, vai caber mais 3. Se for 16, vai caber 2 vezes 6, mais 4. Depois, 17 vai caber 2 vezes 6, mais 5. E 18 já é divisível por 6 de novo. Então, isso aqui vai virar 3 vezes o número 6, mais 0. E esse número, que é sempre o que a gente está colocando a mais para completar essa multiplicação aqui, esse é o resto. Então, quando a gente fala que quando a gente pergunta se o resto é igual a zero, quer saber se o número é divisível por aquele valor. Então, 18 é divisível por 6 se o resto da divisão de 18 por 6 for zero. Então, coube perfeitamente uma quantidade de 6 dentro de 18, que no caso é 3, né? Coube 3 vezes o número 6 dentro do 18 e não sobrou, coube mais zero de resto, certo? O zero resto. Então, quando a gente está perguntando quais números são divisíveis por 5, certo? Então, quais números divididos por 5 têm resto igual a zero? Quais números são divisíveis por 5? O 0, o 5, o 10, o 15, o 20, o 25. Então, todos esses são números da tabuada do 5, né? Então, quando a gente tem um número que for no tabuada do 5 aqui, a gente vai acabar o nosso loop e vai escrever o número. Qual é o primeiro número da tabuada do 5? Que não é o 0, né? Porque, lembra, estou começando com 0, a primeira coisa que ele faz é adicionar 1. Então, quando ele entra no loop, a primeira coisa que ele faz é adicionar 1, então nosso número já vira 1. E 1 dividido por 5 é 0 vezes 5 mais 1. Então já não está na tabuada do 5. Então o próximo número que vai ser a tabuada do 5 é o 5. Então quando a gente rodar, vai dar 5. Se a gente trocar esse... Isso aqui pode ser até um while true, tá? Não faz diferença. Só para complicar um pouco mais a vida de vocês, fazer vocês pensarem. Então, quando for verdade, ele vai escutar esse código e quando ele encontrar o primeiro número da tabuada do 5, ele vai parar. Então, se a gente começar o número em 20, 20 está no tabuada do 5, mas lembra, a primeira coisa que a gente faz é aumentar 1, então vai virar 21, 21 não é dividido por 5, depois vai virar 22, não é, 23, não é, 24, não é, e 25, sim, 25, o resto da divisão de 25 por 5 é 0, 25 é dividido por 5, então o resto é 0, isso vai vai dar um break, certo? Vai sair desse while, vai acabar com o while, e a gente vai escrever o número que é 25. Se a gente passar esse número aqui para baixo, o que vai acontecer? Isso aqui vai virar 20. Ele vai terminar no número 20, porque pensa, ele vai entrar aqui como 20, e 20 é divisível por 5? Sim, então ele vai sair. Ele nem vai somar 1. Ele nem vai chegar nisso. Ele nem vai chegar nessa condição, certo? Ele vai vir nesse break, quando ele se break, ele automaticamente sai desse while, então ele sai de tudo isso aqui e já escreve o número. Se a gente tivesse começado esse cara aqui como outro número, 22, por exemplo, aí não faria tanta diferença, né? Porque aí o próximo número é 25. E se a gente passar o número aqui pra cima, essa adição de 1 no número aqui pra cima, ainda vai ser 25. Fez sentido?
Não sei muita coisa para mastigar, espero que tenha dado certo. E a gente poderia fazer isso com for. Então vamos trocar isso aqui para um for, né? Então, assim, for inteiro, número, igual a 22, enquanto... A gente pode até colocar o enquanto true aqui. E aqui número mais. Ah tá, o erro foi que aqui embaixo não existe mais o número, não. O número tá existindo só dentro desse for. Eu vou criar um número aqui fora, desculpa. E aqui a gente pode colocar qualquer valor que a gente quiser, né? Não importa, ele vai virar outro número aqui dentro. Vamos colocar 9. Ele vai virar 22 aqui dentro. Então se a gente rodar vai dar 25. Por mesma coisa, né? Criou 22, enquanto for verdade, a gente vai fazer esse loop e no final dele a gente vai aumentar em um número em mais um. Então 22 é divisível por 5? Não. 23 é? Não. 24 é? Não. 25 é? Sim. E lembra, naquele caso que antes a gente começava com 20, né? Aqui, como esse mais acontece no final do loop, essa condição, essa soma, esse incremento aqui só acontece no final do loop, certo? Então o loop vai acontecer a primeira vez com o número sendo 20, porque a condição é verdadeira. Então ele vai acontecer tudo isso aqui, e aí no final desse loop ele executaria esse mais. No caso ele não está executando porque ele está dando break. Tem como a gente fazer isso aqui, acrescentar o número antes? Tem. Mas não vai fazer muita diferença, não sei. Isso aqui vai confundir muito vocês, eu não vou falar isso. Acho que não vai cair na prova, quase certeza que não. Então tá, esqueçam isso. Continue com o número aqui. Então é basicamente a mesma coisa, só que das duas maneiras, com for e com while. Deu pra entender mais ou menos? Aqui, né? Vamos colocar o comentário aqui. Quando o número for divisível por 5. Então se a gente colocar outro número qualquer aqui, 62, qual o próximo número depois de 62 que é divisível por 5? Ou 62, né? 65. Se a gente colocar 65, qual número partindo de 65, ele incluso, é divisível por 5? O próprio 65. E aqui a gente poderia mudar para tipo 19, né? Qual número depois do 65 é divisível por 19? 76. Então se pegar a tabela de... tabela do 19, múltiplos de 19, tu vai ver que 76 é o próximo número, né? Se a gente abaixar isso aqui para, sei lá, 40, 57, depois 58, o próximo número depois de 57 é 76. Deu para entender? Aqui agora a gente está vendo qual o próximo número divisível por 19 da tabela dos múltiplos de 19. Muito confuso? Tomara que não. É isso.